Professora de Física Rosicléia, vamos gravar uma videoaula? Gravar uma videoaula aqui sobre a teoria dos conjuntos. Você sabe o que representa um conjunto? Você sabe definir um conjunto? Então, o conjunto a gente sabe que é toda reunião de alguma coisa, né? É toda junção. Todo conjunto é uma coleção, né? Então, dados dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, certo? Então, conjunto A, esse pincel aqui tá, e conjunto B. O que é a definição de conjunto? Então, aqui nós temos dois conjuntos. Suponhamos que aqui nesse conjunto temos as vogais A, B, C. Aliás, temos as vogais, eu estou misturando a vogal A, E, I, O, U. 5 letras. Temos um conjunto, né, dentro de uma circunferência com as vogais. O conjunto A. E o conjunto B eu posso representar com números. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, conjunto, o que é a ideia de conjunto? É uma ideia de reunião, de agrupamento, de coleção. Veja que nós temos uma coleção de letras, uma coleção de números. A isso chamamos de conjunto. Ficou claro agora? Ficou claro o conceito de conjunto? Né? Então, e a essas letras nós chamamos de elementos. Elementos, letra, elementos, números. Ok? Lembrando que esses elementos que formam o conjunto, que formam os conjuntos, eles podem ser conhecidos ou desconhecidos. Né? E de que forma eu posso estar representando isso na nossa vida cotidiana? De que forma? De que forma eu posso estar representando isso na vida cotidiana? Por exemplo, no teu quintal tem árvores, então todas as árvores somam um conjunto. Se você contar quantas árvores tem no seu quintal, na sua chácara, na sua fazenda, no seu bosque, enfim, no seu sítio, se você juntar todas as árvores que você tem no seu quintal, você vai formar um conjunto com árvores. Né? É só um exemplo do cotidiano que eu estou trazendo para melhorar a ideia de conjunto na lógica. Né? Porque a gente vê muito, o professor ele trabalha muito a ideia de conjunto muito artificialmente. Né? Fica só nessas ideias. E eu trago essa ideia, eu tiro do artificial e jogo para o cotidiano. Né? Por exemplo, na minha casa eu tenho um conjunto de eletrodomésticos. Eu estou no meu quarto e se eu juntar todos os eletrodomésticos, eletroeletrônico, se eu juntar o aparelho de TV, a caixa de som, a cama, a poltrona, a máquina de açaí, o ventilador, a bolsa, o guarda-roupa, né? Se eu for juntar todos os objetos, eles vão me somar um conjunto. Estou trazendo para o cotidiano para você entender a ideia de conjunto. O que é o conjunto? Né? O conjunto é uma soma, é uma coleção, é uma ideia de pouco, de muito. Né? Lembrando que o que vai definir o conjunto é a quantidade de elemento que ele possui. Por exemplo, você pode ter o conjunto vazio, você pode ter o conjunto unitário, né? Você pode ter um conjunto com bastante elementos, um conjunto com menos, com poucos elementos. Né? Então, a quantidade de elemento que existe na coleção, né, é o que os define como conjunto, estando cheio ou vazio.
Então, quando o conjunto for vazio, ele tem uma representação assim, ó. Você dá um sinal de proibido. Faz a circunferência, um O, e dá uma linha na transversal. Conjunto vazio, não tem nada. Exemplo do cotidiano que eu posso estar trazendo para você. A tua bolsa, por exemplo. Você recebeu, colocou o dinheiro na bolsa, e à medida que você houve necessidade, foi gastando e de repente acabou o dinheiro. A sua carteira, porta-cédula, ficou vazia. Está representando um conjunto vazio. Acabou todo as suas finanças. Ficou vazio a sua carteira, porta-cédula, né? É só um exemplo que eu estou trazendo para melhorar essa ideia de conjunto, ok? Então, ele pode ser representado no diagrama, na circunferência, nos diagramas. Essa aqui é uma circunferência, é um diagrama. A ideia de conjunto pode ser trazido dentro de uma chave, né? Lembra da chave lá quando você estudou? Aquela coisinha aqui, o pincel tá sem, o piloto tá sem, com pouca tinta, né? Então, ele pode ser representado no diagrama, que é essa circunferência, ou na chave, né? Ou ainda ele pode ser representado pela escrita. Ou seja, eu posso apresentar o conjunto das vogais pelas letras, mas eu posso apresentar o conjunto apenas escrevendo vogais dentro dele. Isso é só para melhorar. Então, essa primeira aula sobre a teoria dos conjuntos, é só para você ter a ideia de como ele funciona na vida real, né? Como é que você pode ter a ideia dos conjuntos, o que é um conjunto na vida real, né? Então, pronto. Existem várias definições. Existe o conjunto vazio, existe o conjunto unitário, o conjunto que tem muito, o conjunto que tem pouco, e assim sucessivamente. Então, esse primeiro momento eu estou trazendo só para você ter a ideia do que seja o conjunto. O conjunto é toda a coleção de elementos, conhecidos ou desconhecidos, vazios ou cheios, certo? Entenderam? Então, me segue para mais, aguarde a segunda aula, ok? Bye!